Fala, cidadão! Você está no podcast A Engrenagem no seu formato eleições. Você sabe que a vocação desse programa é trazer sempre assuntos interessantes para a sua vida, para a sua comunidade. E nesse momento de eleições, estamos trazendo esse formato. Para quê? Para que você conheça os candidatos que estão pedindo nosso apoio nesse próximo dia 2 de outubro. E hoje eu conto com a presença aqui do meu querido amigo Fernando ACDC, fazendo meu co-host. Pô, bacana, né, Marcos? Na verdade é um prazer imenso estar aqui mais uma vez, né, na Engrenagem. E vamos bater esse papo aí bacana com o nosso convidado aí. O Fernando, que é gestor cultural em Ceilândia, não é isso? Isso, há um bom tempo aí, né? A gente não sabia tocar, nunca conseguia aprender, então a gente foi para o outro lado. Vamos colocar as pessoas que sabem no espaço adequado para colocar a sua arte em si, né? Então Maravilha. A gente trabalha há um bom tempo aí na Ceilândia. Coisa boa. E hoje o nosso convidado é o candidato ao governo do Distrito Federal, senador Isalci Lucas. Tudo bem? Muito bem. Como é que tá, Isalci? Tudo bem, né? Muito trabalho. Agradecer o espaço aqui. É muito importante, né, você conversar aqui olho no olho. E a população, a comunidade aqui, inclusive, acompanhar, né, e conhecer o candidato. Porque você não pode votar de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer um, né? Você precisa saber qual é a proposta. É verdade. Não é? Se realmente tem consistência aquilo que se fala. Porque não dá, né? Brasília merece realmente um governo realmente que seja voltado para as pessoas. Acho que as pessoas em Brasília estão tendo, assim, acho que um tratamento muito cruel, né? Acho que eu nunca imaginei que nós chegaríamos nesse ponto que nós estamos hoje, né? Um desemprego, uma desatenção total na saúde, na área social. Muito ruim, realmente. Por quê? Falta de política pública. Então, essa é a minha primeira questão, né? Mas antes dela, a gente tem a nossa prática de fazer a pergunta clássica, né? Falar um pouquinho da sua história, né? Quem é Isalci Lucas? Pois é, cara, eu sou mineiro, né? Morava em roça, né? Naquela casa mesmo, que não tem banheiro, que você tinha que fazer lá fora, né? Na casinha, né? Na casinha. Tomar banho no córrego. Casa de taipa, né? Com um buraquinho, né? Você tinha que ter cuidado para não cair dentro do buraco, né? Então a gente ralou muito. Eu tive que aí era uma roça, meu pai e minha mãe, depois 7 filhos, né, eles tinham. Eu fui estudar já com 7 anos, né, que era o primeiro ano, na época primário, né. Aí fui para a cidade, só familiares também, muito parente e tal. Uma cidadezinha pequena, 7.000 habitantes. Fui morar na casa de alguém conhecido, do meu pai, da minha mãe. Certo. Né? Depois chamei de pai, de mãe também. Meu avô morava na cidade, era como chamado São Pedro, que tinha a chave da igreja. Então eu sempre fui muito estudioso, fui coroinha, né? Aí o padre conseguiu uma bolsa para que eu fosse estudar em Itaúna, que é uma cidade próxima, num seminário interno, né? E aí passei no exame de admissão, naquela época tinha admissão, era um vestibularzinho, né, pro ginásio. Aí estudei lá, fiz admissão, sexto ano. E aí meu pai veio para Brasília em 68. Eu fui para o seminário e ele veio para Brasília. Morou na Vila Planalto, sozinho. Em Brasília depois tinha um programa X, né? Sistema Habitacional de Interesse Social, que era um programa habitacional. Quando ele recebeu a casa da X, lá no Guará, né? Então ele trouxe a meninada. Ele veio num caminhão, 2 dias para chegar em Brasília. 7 meninos lá na carroceria do caminhão. Pau de arara, famoso pau de arara. Minha mãe, né? mais ou menos, né? Com tudo, gato, papagaio, periquito, né? Aquela confusão toda. Menina, eu tinha 13 anos. Né? Eu sou o segundo, meu irmão mais velho tinha 14. O resto, aquela fila, né? A escadinha. A escadinha. Cheguei em Brasília, lá em Minas a gente já trabalhava, né? A gente ralava desde criança. Cheguei aqui, né? A minha mãe teve que trabalhar também, porque meu pai era vigia, morava na Vila Planalto, era vigia. A minha mãe conseguiu um emprego, tinha um engenheiro da minha cidade que veio para cá também. Aí naquela época a educação era seletista, né? Então minha mãe foi ser servente da escola lá no Guará, no ginásio do Guará. Foi onde eu estudei. Cheguei, fiz a 7ª série no ginásio do Guará, 8ª série. Primeiro ano do ensino médio, naquela época tinha curso profissional. A gente saía, né, no ensino médio com a profissão, né? Certo. E aí trabalhei, a vizinha lá do Guará também, tinha uma banca de revista da AP3, viu aquela meninada, 7, né, meninos lá na casa.
com muita dificuldade, engraxei sapato, fui na rodoviária, fazia biscoito, né? Tô comendo pão de queijo que eu lembro. Aqueles biscoito frito, né? É o frito, chamado. Que a gente fazia de polvilho e tal. Aí fui trabalhar nessa banca de revista da minha vizinha que arrumou pra gente lá. Aí trabalhei na banca Pernambuco, ainda tem lá, na 503. Então, você quer acordar 4h30 da manhã, pegar um ônibus, né? Ir para a banca para vender o correio, né? O jornal na época, né? Olha, eu Olha o correio. Exatamente. Gritando nas casas. Muito isso. E aí, trabalhei nessa banca, do lado da banca, na 504, tinha um banco chamado Banco Mineiro do Oeste, e na 505 tinha uma padaria. Uma das coisas que a dona da banca me dava era isso. Todo dia eu ia na padaria e levava o pão para casa, né? Porque o que a gente mais comia naquela época era uma sopa, né? Porque aí um pãozinho pegava bem. Então, ajudava. Todo dia eu passava em frente ao banco, na hora de ir embora, ia para o banco. Aí, minha mãe trabalhava no ginásio, tinha uma colega dela também que tinha um filho que trabalhava nesse banco como office boy, na época era o contínuo que eles chamavam, né? Foi um dos primeiras empresas a contratar jovem, porque normalmente os contínuos eram adultos, né? Aposentados e tal. Fiz um curso de datilografia lá no Guará, na escola Apache, que chamava, 150 toques por minuto. Aí passei no banco, né? Soube que tinha uma vaga, fui lá, fiz o teste, passei no teste. Eu ainda não tinha 14 anos, ia completar 14 anos, já tive a carteira assinada no banco. Aí entrei no banco, né? 15 anos eu fui promovido a escriturário, e aí um dos melhores clientes do banco era uma escola, era um pré-vestibular, chamava pré-vestibular, era curso pré-universitário de Brasília. Tinha 2 grandes cursos, era esse e o laser. Quem passava na UNB, em primeiro lugar, ganhava um carro, era um negócio bacana. Sim. Só estudava na UNB quem tinha grana também, Sim, né? era daqueles assim, ó, são 30 vagas, 20 são nossas. Exatamente, era desse Até jeito. que depois Uma escola maravilhosa. Aí quando o banco foi vendido para o Bradesco comprou, na 504 tem um Bradesco lá. Quando o Bradesco... Eu não quis ir para o Bradesco. O dono da escola, eram 3 donos do curso pré-universitário, me convidou, era o cliente do banco, me convidou para ser o tesoureiro lá da escola. Então saí do banco, fui ser tesoureiro da escola, do pré-universitário. Estava construindo na 912, 913 ali, onde é o Sigma hoje. É o Sigma. Era o colégio pré-universitário. Escola maravilhosa. Como eu trabalhava o dia todo, à noite, então, me deram uma bolsa. Eu trabalhava e estudava à noite. Então, terminei meu ensino médio. Fiz vestibular, naquela época tinha classificação, fiquei em 7º lugar no vestibular da UDF, porque não podia fazer o UNB, né? Porque... Sim, mas ainda era muito concorrido ali, aquelas concorrido, universidades ali, a UDF, uma referência em termos de universidade particular. O melhor particular. curso que tinha era o meu lá de contabilidade. Se eu não me engano, tinha a Católica aqui, tinha o Taguatinga, o CEUB e a UDF. O DF, em termos de curso de Direito, era um dos primeiros. Contabilidade também, espetacular. Melhor do que o do UNB na época. Aí, passei no vestibular, né? E aí saí para servir o Exército. Né? Fui servir o Exército, eu estava na faculdade, então eu fiz NPOR, Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Fiz também. Você fez? Fiz. Fiz artilharia. Eu fiz até ser reprovado. Ah, é? Eu fiz, fiquei em primeiro lugar no curso, depois fiz o estágio, fiquei em primeiro lugar também. Eu poderia até ter continuado, porque você podia ter capitão, depois você ia para PM, você podia ter coronel. Mas eu já estava estudando, né, contabilidade. O meu chefe do departamento de economia e de contabilidade e o meu professor de contabilidade comercial, que trabalhava também no pré, me convidou para abrir um escritório. Eu não era formado ainda, acabei abrindo um escritório de contabilidade, que tem até hoje, e um curso preparatório de concurso. Comecei a dar aula com 18 anos, 17 e poucos anos, eu estava dando aula, matemática, práticas comerciais, né, e preparatório para concurso. Aí depois me formei, né, rodei esse Brasil todo fazendo auditoria, né, fazia auditoria no Rondônia, no Amazonas, Mato Grosso, para todo lado eu fazia auditoria. Nessa área de contabilidade. Né? Naquela época, nos anos 80, auditoria independente, não fui registrado. Então. Naquela época, você tem ideia, Rondônia, eu ia para Ariquemes, na época chamava Aritremes, porque todo mundo, você tinha que tomar vacina, malária, aquela coisa toda. Mas foi onde eu ganhei um dinheirinho bom. Aí, eu tinha um escritório grande, né? Comecei a fazer auditoria, visitar o Brasil todo. Aí montei uma
nessa época eu fazia contabilidade, inclusive, do Mário Covas, a primeira vez do PSDB, fui nomeado para ser juiz do Tribunal do Trabalho, fui presidente do Sindicato dos Contadores, Sindicato das Escolas, montei 2 escolas, porque eu dava consultoria para as escolas no Brasil todo, eu falei assim, vou abrir uma escola, né, para ver como é que funciona bem, para você dar consultoria, você tem que entender do ramo, né? E aí acabei assumindo a presidência do Sindicato das Escolas. E aí eu criei um projeto, né, eu não era nem filiado, porque eu estava na Justiça do Trabalho, era juiz da segunda instância. Eu criei um projeto chamado Cheque Educação, né? Sim. Que era exatamente ocupar as vagas ociosas das escolas. Eu convenci as escolas, do maternal até a faculdade, que aquela cadeira vazia que está na sala, você tinha 35 carteiras e só tinha 30 alunos. Então tinha 5 cadeiras vazias. O cara já pagou água, luz, telefone, professor, cadeira vazia. Ó, me dá essas vagas que eu vou mandar um aluno aqui pagando a metade. E só para pontuar, né, senador, escolas privadas, né? Para Sim, ficar bem claro, porque as pessoas estão achando assim, escola pública, não, escola só aquelas privada. É privada. Aí a gente conseguiu beneficiar quase 100 mil pessoas nos últimos anos. E aí o que nós fizemos? Eu levei no ministro, né, mostrando como é que funcionava. Hoje tem o ProUni. O ProUni nasceu em 2004, o Cheque Educação 98. Sim. O ProUni foi uma cópia, uma inspiração do Cheque Educação. Sim. Hoje você tem milhões de alunos estudando no Brasil, fazendo uma faculdade com o ProUni. Inclusive, senador, eu tenho até uma ponta em questão do ProUni, que foi justamente também a Educafro, né, lá de São Paulo, do Frei Davi. Eu fui presidente aqui do cursinho aqui também, popular, né, para as pessoas pobres e afrodescendentes carentes. Legal. E a gente melhorou justamente esse projeto do ProUni, né? Colocando assim, é super importante a gente cotas, pegar a questão das cotas. Percentual só para aluno da escola pública. Isso. E até como você mencionou, a sua história, a sua trajetória de vida demonstra isso. Quando você fala lá atrás, eu consegui uma bolsa. Isso demonstra que a cota funciona. Funciona, óbvio. Eu trouxe uma pessoa... E é o único instrumento de oportunidade, de igualdade de oportunidade, é a educação, não tem outro. Né? Sim. Então, eu fui o primeiro da minha família a fazer curso superior. Não teria feito se não tivesse ganho a bolsa. Porque não tinha como, ganhava pouco. Bem, fiz a faculdade. E aí é o seguinte, eu me senti assim, não na obrigação, mas de dar oportunidade para outros jovens. Por isso eu criei a associação, não era nem filiada a partido. Criei a ABEDUC, né, a Associação Brasileira para a Educação de Qualidade, fiz o Cheque Educação. Aí, quando eu fui conversar eu percebi que para transformar isso em política pública, você tinha que entrar na política. Porque eu já fui professor, juiz, tudo que você imaginar de profissão. Mas não tem nenhuma mais nobre do que a política, porque a política muda a vida das pessoas. Para melhor ou para pior, depende da escolha, né? Sim, a responsabilidade... Então, eu tenho até falo muito isso, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Verdade. Então, gostando ou não gostando, vai ter presidente, vai ter governador, vai ter senador, deputado, distrital. Votando ou não votando, porque agora é um movimento de não votar também, né? Mas quando você não vota, você está dando a procuração para alguém votar por você. Com certeza. E aí depois não adianta reclamar, né? Porque sim, alguém não vai tem ter... jeito. Você só cria política pública através da política. Sim. E é importante também desmistificar isso, né? Desmistificar a questão do que é politicagem, sim, né, da política. O que eu faço é exatamente isso. Eu falo sempre, voto não tem preço, voto tem consequência, né? Então, por exemplo, quando você vota, eu estou preocupado com isso, por isso que é importante essa conversa nossa. Voto não tem preço, tem consequência. Quando você vota em troca de alguma coisa individual, você acaba comprometendo. Por exemplo, bem, vamos falar daqui a pouco como é que está o governo, mas eu digo assim, nós temos hoje quase 300 mil desempregados. Tem aí agora 30 dias de campanha, certo, né, daqui para até o dia da eleição. O cara está desempregado há 2 anos, 3 anos. Agora chega a eleição, o cara, meu filho, está aqui, R$1.000, R$1.500, R$1.000, sei lá, pra você trabalhar esses 30 dias. O cara, óbvio, está desempregado, o cara aceita. Sim. Mas o que acontece? Normalmente essa pessoa se acha na obrigação de votar no cara. E aí tem gente contratando 5 mil, 10 mil pessoas em Brasília. Aí o cara recebe esse dinheiro. Eu tenho falado nas reuniões, meu filho, pega o dinheiro, mas vota em outro. Se você não acreditar no cara, se o cara realmente... Porque hoje tem muito isso, né? Quer dizer, as pessoas desaparecem, na época da campanha chega e compra o voto. Você pode ver que tem muita empresa terceirizada hoje de deputado. Sim. E ele diz para o cara, para o vigilante, para o servidor, eu sei onde você vota, qual é a sessão, né? Se eu não tiver lá 10 votos, você está demitido. Aí o cara se sente na obrigação de votar no cara. Por isso que a gente não tem nem deputado distrital. Você tem hoje um monte de deputado
que não faz o papel que tem que fazer. O distrital é o vereador nosso, que nós não Isso. temos, que tem que representar a cidade, deputado do distrito, da região, que tem que brigar no orçamento para trazer recursos, para fazer as coisas, para fiscalizar o executivo, que é um absurdo, né? O que aconteceu e está acontecendo e não tem fiscalização nenhuma, ninguém corre atrás para saber, né? Sim. Mas então, assim, a gente tem que ter essa informação importante, né? Olha, por isso que quando eu faço, eu peço o voto para todo mundo, porque é o seguinte, não quero que as pessoas votem em mim porque eu estou contratando o cara, né, para ajudar. O cara tem que votar consciente. Então, essa é a aposta do governo, porque democracia de 4 em 4 anos você escolhe. Está tudo maravilhoso? A saúde está funcionando bem? A educação está maravilhosa? A área social está bacana? Reelege o cara, né? Agora, está ruim? É hora de trocar agora. Então, o que falta em Brasília, principalmente, é uma política de Estado. O que é isso? Cada governo que entra deveria ir aperfeiçoando, melhorando a política pública. Pois é. Aqui não, cada um que entra faz questão de acabar com tudo. Primeiro se derruba o que foi construído. As coisas boas acabam imediatamente. Além de formatar tudo, apagar as informações todas, aí vem outro governo. Este governo atual, eu não posso nem dizer que é de governo, porque é o seguinte, nós já estamos no 5º secretário de Educação, no 7º da Saúde, no 6º de Desenvolvimento Econômico. Como é que você implanta uma política pública trocando de secretário de 6 em 6 meses? Quantas vezes você acha que a secretária de Educação conversou com o secretário de Cultura ou o secretário de Esporte? Nenhuma. É como se fosse cada um governo diferente. Quantas vezes você acha que o governador sentou com a bancada federal e Senado para pedir, para falar alguma coisa, o que é melhor, o que precisa? Nunca. E essa é uma situação, senador, que a gente vê assim, é um problema muito grave para a gente, porque isso é recorrente. Igual assim, a Brasília ela explodiu em termos de população. O senhor sabe disso, que o senhor veio para cá na década de 70, né? Assim como os nossos pais. Eu também sou. Não tinha nada. Aqui em Ceilândia mesmo não existia. Você falou aí a questão até da Vila Planalto. Eu morei na Vila Planalto e nós ganhamos também a casinha da X aqui em 79, né? Então, 7 filhos, aquela coisa toda. Então, assim. Então, todo mundo veio para Brasília com essa expectativa, né? A capital da esperança, a capital das oportunidades. Todo mundo queria vir para Brasília. E olha que Brasília foi construída em 1000 dias, menos de 4 anos. E aí veio justamente onde é que eu quero chegar. Por exemplo, se eu tenho um plano de metas, né? Sua proposta é justamente esse plano de metas lá do Juscelino Desde Kubitschek. 2011 eu estou fazendo, eu lancei o Movimento Brasília 100 anos. Que era o que? Era fazer um planejamento para o Brasil para os próximos 50 anos. Depois lancei o Movimento Brasília 2060, planejar Brasília. Durante a pandemia eu fiz o Repensar o DF. Porque eu aprendi isso, e eu fui secretário do Roriz, que eu acho que hoje a gente vê a sensibilidade que ele tinha com a área social. Hoje tem muita gente passando fome em Brasília, né? Então, hoje você não tem essa sensibilidade social, né? Você pega um cara na fila, em todo lugar, no CRAS, que é um... Ninguém vai para o CRAS, né, porque não precisa. O cara que vai lá precisa de alguma coisa. Aí eu vi lá, cara, pessoas dormindo na fila 3, 4 dias para pegar uma senha. Não é para receber nada, não. É para fazer um cadastro. Coisa que você... Eu fui secretário em 2004. O primeiro projeto que nós lançamos foi o Parque Capital Digital, há 18 anos atrás. Né? Aí, essa politicagem, o governo federal era um partido, aqui era outro. Levamos 2 anos para dizer que o pedacinho lá que nós implantamos a cidade digital não era o Parque Nacional. 2 anos para mudar uma lei no Congresso. Depois levamos mais 1 ano para o cartório registrar. Mudou o governo. Aí entrou a Rua da Paula Otávio. Aí pega o projeto e joga para a Terra Cap, um parque científico e tecnológico. A Terra Cap, que é imobiliária. Hoje você tem aí, né? Quem é que vem para Brasília para pagar 10 mil metros quadrados, pagar um imposto que é maior do que todos os estados? O cara vai embora. Vai para Goiás, vai para o Rio Grande do Sul, vai para São Paulo. Sem sentido. Aí mudou o governo. Então, se Brasília tivesse dado sequência na cidade digital com o projeto 2004, Brasília hoje seria outra cidade. Santa Catarina desenvolveu o parque, Recife lá o Porto Digital, o mundo todo investiu em tecnologia, inovação e tal. Brasília parou. Então, aí eu percebi o seguinte, eu não estou no Congresso como carreira, eu estou porque é o seguinte, eu percebi na área pública tem uma diferença muito grande. Na iniciativa privada você faz o que você quiser, você só não pode fazer o que é proibido, mas você faz o que você quer.
Na iniciativa pública, você só pode fazer o que é permitido. Então, tudo que você ia fazer não pode, não pode, não pode. Aí eu fui para o Congresso, primeiro para a Câmara Distrital, eu trabalhei no SLU, o Roriz me convidou, fui diretor do SLU, onde nós criamos as parcerias, as cooperativas dos catadores. Nós tínhamos uma parceria com os prefeitos de quadra, no Plano Piloto, Guará. Ceilândia também tinha várias quadras que tinha prefeito. E a população participava, ajudava. E a gente botava 2 garis em cada prefeitura para fazer varrição, coleta. Hoje, com o celular, seria um trabalho maravilhoso. Então, aí fui deputado distrital. O Roriz me convidou para criar a secretaria, criei. E aí lançamos e tal. Aí muda o governo. Aí muda o governo, acaba com tudo. Eu lancei, por exemplo, quando eu fui secretário da segunda vez, o DF Digital. Mais de 200 mil pessoas fizeram curso de informática de capacitação profissional. E eu ainda trouxe a educação profissional para a secretaria, para a minha secretaria. Então, por exemplo, institutos federais, quantos tinham antes de eu ser secretário? Nenhum. Eu fui no Ministério, fui na Terra Capa, arrumei os terrenos. Hoje nós temos 10 institutos federais em Brasília. Não tinha nenhum. Assinei um convênio para construir mais 7 escolas técnicas. Dinheiro federal, o terreno já foi doado, né, já foi definido pela Terra Cap. Fizeram 2 até agora, no Guará e Braslândia. Tem uma aqui no setor de indústria da Ceilândia que não foi feita ainda, uma na Estrutural, Santa Maria. Né? Mas esse recurso já existe, já para ser feito. Dinheiro federal, assinado, eu assinei isso. Está faltando só o quê, então? Fazer, pô. Só fazer. Só creche, eu teria mais de 15 para construir, que a maior demanda que tem nos conselhos tutelares é creche. Eu coloquei e tal. Então é o seguinte, eu fui para o Congresso para mudar as leis. Então, na área de ciência e tecnologia, eu coloquei inovação na Constituição, que não tinha. Mudamos toda a legislação de ciência e tecnologia, toda. Porque na época você não podia... O pesquisador da universidade não podia ir para a empresa, fazer projeto, fazer uma patente, não podia participar de patente de empresa, de nada. Ora, o conhecimento está na universidade. A inovação está na empresa. Então você tem que juntar a inovação com o conhecimento científico. Então mudamos a legislação. Hoje o pesquisador pode sair da universidade para a empresa, desenvolver um projeto, participar da patente e tudo mais. Bem, mudamos tudo. Faltou o quê? Recurso. Aprovei uma lei de minha autoria proibindo o governo de contingenciar ou desviar recursos da ciência e tecnologia para outras coisas. Aprovamos, derrubaram, o governo vetou, nós derrubamos o veto, e aí hoje é proibido fazer. Então a gente mudou tudo na ciência e tecnologia. Na educação, eu fui o relator do Fundeb, que é o principal fundo da educação, 150 bilhões. Nós aumentamos em 23% para a educação infantil e para a educação profissional. Eu fui o presidente da comissão que aprovou o novo ensino médio. A partir deste ano, é obrigado a oferecer educação profissional como era antes. Como tinha antes, quando eu fiz o ensino médio. Agora é obrigado novamente. Administração, que tinha, né? Administração, de contabilidade normal. Hoje informática. Técnica de edificações. Tinha tudo isso aí. Hoje é informática e tal. Então, educação profissional é fundamental. No mundo todo, Alemanha, Japão, Coreia, 65%, 70% dos jovens faz curso técnico. Até mesmo O Brasil não chegou a 10% ainda. Uhum. E você tem uma série de atividades hoje que não tem mão de obra. Na área de tecnologia, hoje você tem 500 mil vagas no Brasil e não tem mão de obra qualificada. O Brasil deve ter 5 mil vagas. E até exemplo disso, senador, que a sua vinda para cá na Ceilândia, né, que é uma das demandas da gente, Marcos. Sim. Por exemplo, a Ceilândia, ela... Nesse reduto eleitoral, vou falar assim, que é uma das maiores daqui de Brasília, em termos de vinda agora dos candidatos, né? Igual assim. O número de eleitores está aqui, né? Você me perdoa até a audácia da palavra, que a gente vê aqui com os moradores, né? Os moradores aqui também. Então a gente percebe assim, eles falam assim: lá vem os caça-pobre, como o senhor disse, né? A questão do candidato politiqueiro que vem. Então, assim, a gente tem algumas demandas daqui, e aí no seu plano de metas lá, a gente observou, claro que eu acompanho cada candidato, a gente vê qual a proposta daquele que vai se encaixar ali e qual vai ser viável. Porque tem umas propostas mirabolantes que a gente sabe que nunca vai acontecer. E lá, Marcos, se quiser até complementar, que lá a gente sempre tem aquela que a gente estava conversando aqui, né? Uhum. A educação, saúde, segurança, transporte. Claro. Isso aí, todo governo já tem que entrar com isso na cabeça, a gente sabe que isso aí já é a cartilha, é igual o nosso língua portuguesa, tem que saber o português. Verdade. Né? Não tem como fugir Só disso. Tem que saber como fazer, né? Que muita gente fala, mas não sabe o que vai fazer, né? Perfeito. Mas é o discurso, né? É assim, a nossa questão é,
entra a eleição, sai a eleição. Mas por quê? Entra, Exatamente por isso. Discurso, mas não, como não tem um planejamento. E essa é a pergunta mesmo. Vou dizer para você na Ceilândia, só para você ter isso? ideia, né? Bem, Ceilândia ficou muito tempo sem nenhuma representação. A maior cidade, deve estar entre as 20 cidades maiores do Brasil, só a Ceilândia, e não tem uma representação compatível. Assim, em termos de quantidade de eleitor, proporcional ao número de deputados. Perfeito. Então, o que acontece? Como é que funciona hoje, né? Um deputado indica o administrador, que o administrador não tem autonomia nenhuma. Se outro deputado botar uma emenda para fazer alguma coisa aqui, não faz, porque vai prejudicar o deputado aqui que indicou, não faz, não executa. Se o administrador for mais criativo e começa a aparecer um pouco, é exonerado que vai concorrer com o deputado. Perfeito. Ou seja, isso é o que funciona hoje. O que tem que ser feito, né? Bem, eu comecei pensando em 50 anos, porque você tem que pensar na próxima geração, não é na próxima eleição. Então, a gente vai, o que eu vou fazer na Ceilândia? Você tem que definir. Quem é que define? Quem mora aqui. Não é o burocrata lá que você pega a Avenida Aeroprates. Quebrou um monte de gente. Porque quem fez o projeto não conversou com ninguém. E fez mal feito, porque não está agradando ninguém. Lógico, mas por quê? Porque eu pego um arquiteto, faz um projeto maravilhoso, deve botar umas árvorezinhas bonitas, o projeto fica maravilhoso. Aí a hora que você vai fazer, não combina com o comerciante lá. Eu passei 500 vezes aqui, né? Não tem acesso, o cara não consegue entrar na loja. Tem que ir lá em cima, ainda voltar. Fechar as ruas laterais. As viaturas da polícia, eles compraram, acho que Corolla, né? Cara, para a polícia, se ele correr um pouquinho mais, ele capota. Que não é uma viatura adequada. Então, o governo, eu aprendi isso. Governar é você eleger as prioridades, depois de ouvir a comunidade. Quem sabe o que é melhor para Ceilândia é quem mora aqui. E Ceilândia tem umas características diferentes. Ceilândia tem várias Ceilândias aqui, né? Você tem o PSU, que é uma realidade, você tem o Pé-Norte, você tem o Setoró, você tem o Sol Nascente, né? Você tem o centro. Se você perguntar, conversar, você vê que são coisas, são propostas diferentes, necessidades diferentes. Então, você tem que conhecer. Aí você planeja. O que eu vou fazer na Ceilândia nos próximos 10 anos? Bem, eu quero atingir tais metas, tais prioridades. Para chegar aqui, quais são as ações que você tem que fazer? Quanto é que custa isso? Em que prazo que eu vou fazer? Aí você tendo esse planejamento, e o valor, e o prazo, aí você vai pegar um administrador que pode ser até indicado de alguém, vai ter que ser alguém da cidade, que conhece todo mundo. E o seguinte, ele vai executar aquilo que está planejado. Então, a gente pode afirmar... Primeiro ano, primeiro mês, segundo mês não fez, demite e bota outro. E a gente pode afirmar, então, que no governo Exalci nós teremos voz na escolha do nosso administrador? Óbvio. Agora, o administrador, ele vai ser um executor do planejamento que a comunidade definiu. Perfeito. Não é ele que vai definir o que ele vai fazer, não. Mas né? que seja alguém daqui, pelo menos. Óbvio, evidente. É porque, sei lá, a gente está vivendo justamente, a população carece de um administrador que não seja uma indicação, pode ser até uma indicação. Tem que ter os pré-requisitos. No mínimo, morar na cidade, no conhecer mínimo, a cidade, tem que ter boa aceitação e tem que saber executar. E até mesmo tempo, como o senhor colocou essa faísca aqui, eu não posso deixar de perguntar, porque os telespectadores da engrenagem estão colocando nossos internautas, rapaz. Estou fazendo isso para provocar eles. Os nossos internautas, eles estão atentos a isso, senador, sobre essa questão. Sempre a gente vê como um chamado cabide de emprego. Sim. Ou seja, na administração chegou ali a ter pessoas trabalhando lá sem ter espaço. É verdade. Sem ter espaço. Verdade, a pessoa trabalha na administração, trabalha, mas já tem algum tempo. Vou dizer para você, quando eu fui para... Primeira vez que eu assumi uma secretaria, eu tive que levar para a secretaria umas mesinhas daquelas da Coca-Cola e aquelas cadeiras para o pessoal sentar, que não tinha móveis, mas a gente botava para funcionar. Agora, o que você tem que fazer é isso, né? Esse planejamento definindo isso aí. E definir o valor e tal. Agora, o que a gente tem que fazer imediatamente? Esse é o problema, né? Educação é fundamental, né? E tem que ser educação de tempo integral. Quando eu assumi a secretaria, eu trouxe a educação profissional para a minha secretaria. Eu trouxe a Escola Técnica da Ceilândia. Só que passou a ser a escola, porque no meio de 650 era tudo misturado, ninguém dava atenção. Quando eu trouxe para a minha secretaria, passou a ser a escola. Eu botei a primeira universidade aberta, foi aqui na Ceilândia, em Santa Maria. A primeira universidade aberta do Brasil, parceria com a Universidade de Brasília. Qual UNB? Isso mesmo. Botamos curso aqui, né? Depois
acho que acabou. Né? Botei lá Foi o curso o de DF, administração, né? o DF digital, eu botei nas igrejas, na Praça do Cidadão, nas bibliotecas, onde tinha espaço, a gente botou o DF digital. Mas quem tinha computador em casa, na Escola Técnica, a maior demanda aqui da Escola Técnica da Ceilândia e da ETB, que é a Escola Técnica de Brasília, que é Taguatinga Sul. Taguatinga, no Areal, Isso. a maior demanda é curso de software e hardware, né? Computador. Então a gente pegava o computador usado de tudo quanto é lugar. Mandava para os alunos, eles recuperavam e a gente doava para quem pedisse. Qualquer igreja, qualquer associação queria computador, a gente dava o computador e ainda dava o cartãozinho para ele fazer os cursos. Foi o maior programa de inclusão digital do Brasil. Tinha curso para terceira idade, chamava Geração 3. A gente com 80 anos aprendendo. Quando veio o primeiro notebook, nós botamos 30 mil notebook para os professores. Todos os educadores receberam notebook. Então a gente pode esperar essa retomada desse projeto digital? Tudo. O governo tem que ser digital. Olha para você ver como é que é. A saúde não tem controle de nada. Nem de estoque de medicamento, para você ter ideia. Você vem aqui no Hospital da Ceilândia, eu vim aqui várias vezes, você chega aqui no Hospital da Ceilândia e o cara vai assim, não é aqui. Você tem que ir lá no Paranoá. Aí o cara pega um ônibus aqui, vai lá no Paranoá. Chega lá, o cara fala assim, não é aqui não. É em Sobradinho. Cara, se você aperta um botão aqui no aplicativo, você marca a consulta pelo celular, cara. Quero marcar qual médico eu quero. Tem lá, você tem que saber quais são os médicos. Você marca. O celular te apita um botãozinho lá, 48 horas. Você confirma? Confirma. Você vai no médico, está a sua consulta marcada. A hora que o médico abre o computador, você sabe que hora que ele começou o atendimento, o que ele receitou, quais os exames que ele pediu. A satisfação, se gostou, se não gostou, é do paciente. O paciente vai ver. Aí o governante vai saber, vem cá, esse médico aqui atendeu 20 pacientes, todo mundo gostou, deu lá satisfeito. Aí esse outro aqui, mesma coisa, atendeu 5, todo mundo insatisfeito. Você tem que ver. Hoje você pega, por exemplo, as escolas. Lógico, as escolas aqui da Ceilândia é o que mais tem aluno. Agora, muitos professores querem ficar lá no plano, que tem pouco aluno. Então é o seguinte, você pega algumas escolas, você tem uma quantidade maior de professor, não é? Um número reduzido de aluno e o IDEB baixo. Às vezes você tem uma escola que tem poucos professores, muito aluno, e o IDEB é bom. Então você tem que começar a avaliar. Por que essa escola, nas mesmas condições, né, os meninos têm um rendimento bom e essa aqui que deveria ter um rendimento maior não tem? Então você começa a avaliar, porque você tem que avaliar. Por que será? Tem os motivos. Né? Então aí você tem que ter os critérios. E aí, você tendo esse governo digital, você tem essas ferramentas. Já tem isso no mundo todo. Alguns estados, municípios já fazem isso. Agora aqui, vou dizer para você, bem, primeiro, eu sou auditor, tudo que eu pego eu faço auditoria. Então eu participei agora do Covid, do DF, mesmo não sendo da comissão, eu participei e fiz um relatório lá de 400 páginas. Só um exemplo, o SESC comprou um teste do Covid por R$18. R$18. Na mesma semana, o GDF comprou a mesma coisa em edital por 180. 10 vezes mais caro. Mas na hora de entregar, eles entregaram um teste que não valia nada. O mundo todo estava recolhendo, porque não prestava. Não estava funcionando. Foi todo mundo preso. Por quê? E a operação chamou o quê? Falso negativo. Certo. Todo mundo que foi fazer o teste em Brasília saiu negativo. O cara contaminado foi para casa achando dizendo que estava negativo. Uhum. E tem lá no meu relatório e a prova. A funcionária da empresa que vendeu o teste, uma delas é de brinquedo. A menina ligou assim, vem cá, cara, todo mundo morrendo e esses caras só querem ganhar dinheiro. Quem manda essa, continua os mesmos mandando do mesmo jeito. Aí o cara diz assim, não, mas esse dinheiro era federal, o Ministério Público aqui do DF não tinha autonomia. Uhum. Se fosse o contrário, ia fazer diferente. Não, o dinheiro não é federal, é local. Sim. E aí, conclusão. Um jogando pro outro, né? Eu participei do Covid Nacional da comissão, para acompanhar a questão do Covid. Nós passamos muito recurso para os estados. E aí eu falei assim, cara, eu vou criar aqui no DF uma comissão para acompanhar o DF. Aí eu chamei senador, deputado distrital federal, Conselho de Saúde, Tribunal de Contas, Ministério Público, chamei todo mundo, sindicatos médicos, enfermeiros. Liguei para o governador, governador, estou criando essa comissão, vamos acompanhar isso junto, né, para a gente ver essa questão do Covid. Sim.
Se o senhor fosse na primeira reunião e falasse um pouco como é que vai ser a condução desse processo, seria ótimo. Exaussi, não vou, e os meus secretários estão proibidos de comparecer. Eu falei, tá bom, não tem problema nenhum. Fui lá na Comissão Nacional para ver um requerimento de auditoria. Nós passamos para o GDF 3 bilhões na época do Covid. Superfaturamento, direcionamento de licitação, é tudo assim. Agora, parece que está tudo normal, ninguém... Né? O que tinha que fazer uma CPI? A Câmara Legislativa, que tem obrigação de fiscalizar. Sim. Aí os caras assinam, tira a assinatura, vê o Diário Oficial para você ver na sequência quantas nomeações foram feitas. Vê o IGES, quantas nomeações na eleição da mesa diretora da Câmara, não é, distrital, ou nessas questões de votação. Olha o Diário Oficial, como é que está de nomeações. Por quê? Eles fazem em função disso. Senador, então, assim, na verdade, a gente observa, né, que até mesmo nessa questão da saúde, do Covid, recurso sempre teve. Então, é uma questão de gestão. Vou dizer para você, o orçamento do DF é maior do que o estado de Goiás, somando ainda a capital de Salvador, que tem quase a mesma população de Brasília. Então, somando os dois, nós temos um orçamento maior. Agora, a gente tem os melhores profissionais de todas as áreas, mas não tem gestão. Vou dizer para você, saúde. Saúde, vocês estão vendo aí. Não tem conta. Como é que funciona a saúde hoje? Você vai lá, eu fui lá, aqui no Hospital de Taguatinga, Paranoá, você tem gente internada há 60 dias esperando um parafuso de R$3, porque não tem controle de estoque de medicamento e nem de equipamento. Você marca a cirurgia. Cancela, marca, cancela. Vamos fazer a cirurgia. Chega na hora da cirurgia, cadê o esparadrapo? Acabou. Cadê o anestesista? Não veio. Cancela tudo. Então, chegaram a botar cartão de ponto para os médicos. O cara que fazia 10 cirurgias passou a fazer 5. Ah, é assim? Tá bom. Agora, para que isso? Se você tem tecnologia, você sabe o que eu falei aqui. Você sabe que hora que ele atendeu. Tal. Na área cultural, já que você está na de eventos, eu patrocino com emendas e orientei o pessoal da Esquadrilha Junina. Sim. A meninada, são 42 grupos que a gente ajuda já há uns 6 anos. Né, porque antigamente era a liga. Né, você tinha uma liga. A liga, lógico, esse negócio de artista e tal, os caras acabam, por causa de uma nota fiscal, não sei o que, acaba uma confusão na pressão de conta. O que eu fiz? Falei assim, gente, olha, eu nunca botei dinheiro público para individual, para associação, essas coisas. Eu sempre botei para o governo. Mas como o governo agora não executa nada, eu botei 35 milhões para 218 escolas. O governo não passou o recurso, porque foi eu que botei a emenda. O que a gente perdeu de recurso para a construção. Aqui mesmo, eu fui no ministro da Cidadania, um grande projeto chamado Estação Cidadania. Vim aqui correndo no Sol Nascente. Né? Um projeto maravilhoso, que era na área de esporte, Estação Cidadania, tinha internet, curso para o jovem, para o idoso e tal. Escolhemos aqui a área, ia ser o piloto. O projeto era tão maravilhoso que eu peguei as minhas emendas e botei para construir mais 5, na Estrutural, na Vila São José, no Morro da Cruz, lá em Mestre Darmas, na Planaltina, Arapuanga. Aí veio a Covid, o governador disse assim, olha, não vou fazer, esse do governo federal também não vou fazer, porque é o seguinte, lógico, a gente constrói, equipa, faz tudo, mas quem tem que manter é o GDF, que é uma política pública. Aí, disse que não ia fazer, para não perder, jogamos para a Covid. Então, por isso que eu estou falando, foi mais de 3 bilhões para o Covid. Então é o seguinte, o que eu disse para os meninos, já que não podia passar mais para as ligas, que tinha problema? Eu disse, ó, cada grupo cria a sua MEI, cada um criou a MEI, você botei 500 mil, 800 mil, de edital, lançou edital, sim, eles participam e há 5 anos, 6 anos que a gente faz isso todo ano. Maior dificuldade para executar, você tem que ir lá, brigar para soltar o dinheiro para essa meninada. E você vê esses meninos, aqui mesmo tem vários grupos, né? Sim, a gente conhece aqui na Ceilândia. Maravilhosos. E o seguinte, rapaz, quando esses meninos estão com esses jovens, você está tirando a meninada da rua. Os meninos gostam disso. O seguinte, e mais, o GDF tem ônibus. Os caras, rapaz, eles estavam ensaiando na rua. Ou quando conseguia uma escola no auditor, não podia usar o banheiro. O cara tem que vender água no sinal,
para ter arrecadação, para fazer. Eles fazem isso nas escolas, gratuitamente. É um negócio maravilhoso. A última vez que eu fiz foi os forrozeiros aqui. Foi aqui no Rotary da Ceilândia, que a gente usou, foi na época da pandemia. Quem mais sofreu na pandemia foi eventos, nessa área cultural. Exato. Então a gente lançou um edital, 40 e tantos grupos também de forrozeiro receberam, fizemos o primeiro forró digital aí, virtual, as quadrilhas também virtual, nesse período da pandemia. Então, a gente sempre teve essa... A cultura acabou, cara. Sim. Porque a educação, quando eu estudei na escola, eu acordava querendo ir para a escola com prazer, cara. Porque tinha música, tinha esporte, a educação era muito boa, educação profissional. Hoje, você chega numa escola, você não tem internet, você não tem laboratório de ciência, você não tem música, você não tem esporte, não tem cultura, não tem nada. Esse aluno do ensino médio, né, esse jovem adolescente, ele vai para a escola fazer o quê? Não é atrativo, né? Não tem. Aí você vê o governo, já está no 5º secretário de Educação. Durante a pandemia, metade dos alunos nossos do DF, da capital da República, não tiveram acesso à internet. Você tem menino hoje no 5º ano que não sabe escrever o nome e não sabe ler. Você vê como é verdade. Que tá. Desculpa. Pode falar. Pegando até esse gancho aí que você falou da parte de cultura, da parte de educação, né? A gente tem a parte de lazer, do meio ambiente que está dentro ali do seu plano de metas. Aqui em Ceilândia a gente tem uma demanda muito grande e a gente está escutando todos os candidatos em relação a isso, né? Por outros meios, por outros canais, mas principalmente aqui pela engrenagem que a gente está acompanhando, né? Os internautas, sobre a demanda, por exemplo. A gente sabe que Ceilândia, a gente já deixou há muito tempo de ir só ao plano piloto, né? Os meninos querem fazer um piquenique, parque da cidade, quer fazer um piquenique, vai em parque não sei de onde. Na Ceilândia nós temos um parque aqui no setor que ele carece muito de equipamentos públicos, ele não é atrativo, vou falar logo assim, não é atrativo. Os parques são largados. É largado, perigoso, e vem, claro, não estou falando que lá o pessoal faz a caminhadinha, quem mora lá conhece. Mas você tem que dar a estrutura. Tem justamente a estrutura. A gente não tem aqui... De uma utilização adequada, né? Sustentável. Então, é o que você tem que fazer. Um eixão do lazer no domingo, por exemplo. Eu não quero sair daqui... Para ir lá no eixão. Tem sentido. Colocar o combustível num carro que já não anda, para poder ir lá para o plano piloto, depois voltar cansado, pegar esse caminho todo. Então, assim, a Ceilândia carece de parque. Não só, quando eu falo Ceilândia, é porque quando a gente fala Ceilândia, nós exportamos a Ceilândia para outros lugares. Então, a Ceilândia, ela está em todo lugar. Santa Maria é uma Ceilândia, Samambaia é outra Ceilândia, porque a cara da população e os problemas são os mesmos. Isso. Né? E a composição da própria cidade, o crescimento, né, desordenado aí. Então, assim, qual é a proposta para surgimento de novos parques e revitalização para esses parques, principalmente aqui o da Ceilândia, que a população, aqui mesmo, o Sol Nascente, carece muito da outra Ceilândia. Eu queria só fazer também um adendo aí a essa pergunta. Eu vejo isso e chamo de falta de respeito. Né? Como é que a gente vai criar o respeito pelas cidades que Ceilândia leva o Distrito Federal através de impostos, através de talentos, e a gente não tem respeito. O governo não nos respeita como cidade. Então, você está falando dos parques, eu estou falando do asfalto, eu estou falando das vias, eu estou falando da arborização, estou falando das escolas, tudo. Como é que o governador Isalci pode ajudar a resolver essa falta de respeito? Bem, primeiro é o seguinte, né? Vamos aqui. Lógico que a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da saúde. E para cuidar da saúde, você tem que fazer imediatamente, acabar com essa demanda, né, de exame e de cirurgia. Certo. Aí você tem que fazer o que eu fiz lá em 98, ocupar as vagas ociosas. Você, em 2 meses, você fazendo convênios com as clínicas, os hospitais privados, para ocupar a madrugada, porque fica tudo ocioso. Sim. A própria rede funcionar 24 horas, né, organizada, você zera isso. E o que você tem que fazer? Um cadastro único. Você tem que conhecer. Não basta saber quantos moradores tem na Ceilândia, não é? E onde é que eles estão. Você tem que conhecer o cidadão. Porque é o seguinte, 80% da saúde você resolve com atenção primária. E existe programa de saúde e família para isso. É um médico, um enfermeiro, 2 técnicos e os agentes. Os agentes são os líderes comunitários. Então, o que você tem que fazer? Conhecer a população. Vou te dar um exemplo. Uma senhora está precisando de uma cirurgia de vesícula, só para você ter ideia. Tá bom. Aí ela vai no médico, hoje você nem consegue, mas partindo do princípio que ela vai conseguir uma cirurgia. Certo. Ela é idosa, é diabetes e é obesa. Aí vou fazer a cirurgia de vesícula. Aí o médico faz a cirurgia e fala assim, minha filha, agora é o seguinte, ó,
A senhora vai para casa, tem que ir de repouso. A senhora tem diabetes, né? Tem que praticar esporte, tem que, né, tem que fazer atividade física e tal. E despacha a mulher, tem que tomar esses remédios todo dia, aquele negócio todo. Tal. Ela chega em casa, ela mora num barraco que não tem água, né? Tem uma netinha lá, né, de 2 anos que não tem creche e não tem onde botar a criança. O namorado da filha dela mexe com droga, está desempregado. Como é que você vai pegar essa mulher para fazer tudo que o médico pediu? Então é o seguinte, você tem que conhecer a população, porque você só faz política pública quando você conhece as pessoas. Tem que ver a questão psicológica, tem uma série de coisas que você tem que fazer. Então, o saúde e família, né, a atenção primária, e que o governo federal reembolsa isso, cara. O que acontece? Eu já fui contador de hospital, conheço a auditoria do Sistema Único. Quando você, vamos dizer, Ceilândia, a partir de agora, vai fazer cirurgia do coração. Ok. Para fazer cirurgia, quais são os procedimentos? Você pega isso, leva no Ministério da Saúde e diz, olha, o Hospital da Ceilândia agora vai fazer isso. Cada procedimento que você faz, você fatura. Se for no hospital particular, você riscar um palito de fósforo no quarto, vem na conta. Sim. Então, sabe como é que funciona hoje aqui? Sai o cara, o agente de saúde, tem duas folhas de papel A4, um manual com caneta, faz o questionamento, depois bota numa gaveta, ninguém digita nada, ninguém sabe de nada, não faturam nada contra o governo federal. E eu fiz um levantamento em 2017, no hospital de base na época. A gente deixava de arrecadar 400 milhões por ano por falta de faturar contra o governo. Porque quando você tem equipe família completa, o Ministério te reembolsa isso. Cada procedimento que você faz, porque por isso que é universal. Por isso que chega gente da Bahia, você tem que atender. Mas quando você atende, você fatura. Agora, eles não fazem isso. E aí fica essa... Né? Então, na verdade... Então, a gestão. Isso tudo que você está me falando para a gente, Exalcino, a gestão. Está mostrando que falta primeiro controle, né? Gestão, mas eu também vejo uma questão da transparência e da publicidade. Tudo. Porque, pelo que você está dizendo para a gente, até a sua atuação deveria ter sido publicada. No sentido de, pessoal, olha o que está acontecendo aqui. Eu vou dizer para você. Por que não acontece isso? Vou dizer para você. Eu tinha um programa na Rádio Atividade, em primeiro lugar em audiência. Depois na Rádio JK no sábado. Sim. Para fazer chamava Todos pelo DF, o programa. O governo ligou para a atividade. Ou tira o Exalci do ar ou não recebe a fatura. Mesma coisa na Rádio OK. Você vê a televisão, né? Você pega... Quantos blogueiros tem em Brasília hoje? Tem muito. Se quiser abrir um blog, aqui, eu vou lá no GDF e recebo 10, 15 mil por mês. Agora, você vê os blogs falando mal do governo? Não. Só a gente, né, que não recebe. Não, sim, mas estou dizendo assim, tu vai no blog, mas tem outras coisas, jornal, não sei o que, não sei o que. Então, é o seguinte... financiado, eu entendi. É um financiamento, assim, positivo do governo. Você pega a televisão, eu queria morar nessa cidade que está na televisão deles, que é tudo maravilhoso. Eu queria morar na Hélio Prates que eles fizeram. A Hélio Prates dá bonita. Né? Na propaganda do governo, cara. Você que estava no Japão ali. Então, esse é o problema. Agora, o que tem que ter? Você não pode... Eu assim, não sou de criticar individualmente, mas, por exemplo, se tiver tudo maravilhoso, vamos reeleger o cara. Se você está satisfeito com a saúde, educação, segurança, vamos reeleger. Agora, não tá, tem que mudar. Aí eu perguntei pro PO, que é o... Né, o PO foi governador. Vem cá, como é que pode, né, se você renunciou quando Brasília mais precisou? E os outros também têm o maior respeito, mas não tem experiência, cara. Não dá para brincar de aprender a governar. Certo. Você sabe, qualquer empresa, qualquer microempresa, se não tiver um bom gerente, quebra. Agora, como é que uma cidade desse tamanho, cheia de complexo, você vai botar qualquer um que nunca administrou nem nada? Então, quer dizer, esse é o problema. Né? A gente precisa entender isso, né? Que para governar você tem que ter experiência, tem que se colocar no lugar do outro. Eu fico pensando assim, será que o governador, que deveria fazer o papel do prefeito, que nós não temos, ir lá na ponta para saber o que está acontecendo? Será que ele já veio aqui no Hospital da Ceilândia, fora da eleição, e vê os corredores lotados que ninguém consegue? Será que fosse alguém da família dele, ele deixaria acontecer isso? Será que fosse alguém, ele ficaria na fila do CRAS? Então, essas coisas... Né? Agora, você tem que cuidar da saúde, a primeira coisa. Educação. Vou dizer para você, a área rural. Chegou uma medida provisória, toda a mudança na lei foi eu que fiz. Por quê? Porque a metade da população de Brasília mora em área irregular. Então, por exemplo, a agricultura familiar. O cara ocupa a terra, aí você não tem água, não tem semente,
Você não sabe o que a terra tem vai um produzir. apoio, né? Conclusão, o cara vai lotear e vender. Exato. Agora, você pega uma merenda escolar, você devia ter na merenda, você incentiva a agricultura familiar, que é quem produz, dá uma alimentação saudável, leite, fruta, não sei o quê, né? Numa educação integral. Uhum. Então, isso você tem que fazer. Bem, só para fechar aqui a questão. Ninguém quer viver de cesta básica, as pessoas querem dignidade, querem emprego. Nós aprovamos há 5 anos atrás, né, que o DF possa dar o mesmo incentivo do Centro-Oeste, dos estados do Centro-Oeste. Hoje, qualquer investimento, aqui em Goiás, o terreno é de graça e incentivo fiscal. O imposto é 20% menor, em alguns casos. O cara vai investir aonde? Vai investir em Brasília ou em Goiás? Vai para Goiás. Anápolis, não tem desemprego em Anápolis. Vai lá para você ver. Essas empresas de Anápolis era para estar tudo aqui no Polo Químico. JK. Todo. Lá de Anápolis, sim. Né? Uhum. O Polo JK aqui, em Santa Maria, foi criado para isso. Agora aqui, o terreno é mais caro, tem que pagar propina muitas vezes, não tem infraestrutura, não tem energia lá. Aí foi todo mundo para Anápolis. E as nossas empresas foram embora, você sabe disso. Agora, foram por quê? Porque qual é a empresa que ganha licitação em Brasília? Nenhuma, porque o imposto de Goiás é menor. Então o cara bota aqui na região metropolitana, pega o CNPJ e participa da licitação para ganhar. Eu nunca imaginei que alguém sairia hoje da Ceilândia para fazer tratamento de saúde em Águas Lindas. E tem acontecido. Brasília ficou em 19º lugar na vacinação, E Valparaíso abaixo da Amazônia, do Amazonas e do Mato Grosso do Sul. Certo. Então, cara, que gestão é essa? Então, né? Tem que mudar, né, ou não? Eu creio que sim. E eu volto ainda na questão da equalização das satélites com o plano, né? Vamos falar um pouquinho da mobilidade, o transporte, né? Isso. Uhum. A gente nota que o metrô, né, que deveria ser uma solução, tem se tornado cada vez mais um problema. Como é que o governo Isalci pensará o metrô para Brasília? Deixa eu dizer para você, eu lancei no Senado e fiz até uma reunião antes de ontem de manhã, que é a Frente Parlamentar de Investimento Estrangeiro no Brasil. O que mais tem lá fora é dinheiro para investir. Certo. Agora, as pessoas acham que Brasília é a esplanada. O cara vem fazer um investimento no Brasil, passa aqui, vai no Palácio Planalto, vai no Congresso, e depois vai investir lá em Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, e menos aqui. Por quê? Porque ninguém sabe Brasília. Eu estava outro dia com o embaixador da Finlândia, e ele me disse assim, foi me convidar, porque eu participo da comissão do Senado do Futuro, porque a gente pensa um pouquinho mais na frente. E só tem 4 ou 5 países que têm a comissão do Senado do Futuro. Vai ter um encontro agora em outubro. Nem vou porque eu estou em campanha. Certo. Mas vai um senador no meu lugar. E ele me diz, vai ter um encontro disso. Aí ele me diz, Alci, eu chego lá na Finlândia, os caras dizem, e você mora em Brasília? Como se Brasília fosse assim, o fim do mundo. Uhum. Ele disse, eu nem faço propaganda, que eu não quero concorrer, já moro aqui há 20 anos, quero continuar morando. Mas ninguém sabe, cara, o que é Brasília. Brasília, se você falar no plano piloto, é um museu a céu aberto, né, que todo brasileiro devia conhecer. Tem grande parte dos moradores da Ceilândia não conhece o Congresso Nacional. Mas como os palácios, conhece, porque é tudo fechado, exatamente. Não tem banheiro. Fim de semana tudo fechado. Não tem nada. Condição. Fechado, e aí também tem a questão da locomoção, que é o próprio transporte, que já não tem, não existe. Mas só vou te dar uns exemplos, porque a gente fez o repensar em todas as cidades. Ceilândia, você lembra, Ceilândia tinha um selo, né? Made in Sei, né? Que ficou famoso. Cadê? Os PRODF daqui até hoje não deram escritura. Você só consegue regularizar o PRODF se der propina. Pode perguntar lá. Quem não pagou, não fez, não tem escritura. Entregaram aqui o PRODF daqui todo sem infraestrutura. Foi. Então, senador, até hoje não tem. Uhum. Aí você tem que investir o quê? Você tem que investir na cidade para as pessoas trabalharem aqui, investirem aqui, para inclusive melhorar a mobilidade. Então, por exemplo, mobilidade. Cara, qualquer lugar que você vai no mundo desenvolvido, hoje você marcou o trem, ou o metrô, ou o VLT, vai passar às 12h14. 12h14 está lá, cara. Você sobe e entra. Uhum. Aqui, você, em média, o cara fica na parada de ônibus, no mínimo meia hora, em média. Aí o seguinte, quem faz o edital do transporte público aqui são as empresas. As mesmas que está aqui há não sei quantos anos. Bem, aí você não tem fiscalização nenhuma. Ninguém paga multa nenhuma. Não tem GPS para você saber
Não tem nem para saber se o cara já passou, se não passou. Ainda recebe aporte de recursos. Milionário. Mais bilhões. Foi mais de 1 bilhão no ano passado. Então é o seguinte, não tem projeto nenhum. Agora, você tem que... Por que tem esse monte de carro aí? Porque não tem um transporte decente. Sim. Você tem que garantir que o trabalhador entre no ônibus, vai chegar no trabalho no horário certo, pagar uma passagem única, não tem sentido. Hoje o cara entra no ônibus, vai não sei para onde, depois tem que pegar outro ônibus para não sei para onde, e cada um uma passagem diferente. Então você tem que ter, o cara tem que ter. Muito caro, né? Você talvez bote por hora ou por dia, Sim. né? O cara tem direito ao transporte, além de ser muito caro. Mas eu digo assim, primeira coisa que tem que fazer, né, além de investir no transporte de massa, né, e tem investidor que quer fazer isso, que agora vem carro elétrico, você tem que acabar com essa poluição que está aí. Não é incentivar o VLP, esses negócios de pneu e diesel que vai para baixo para cima. Hoje você tem que investir. Agora, onde é que vai? Tinha uma empresinha já construindo aqui a questão do carro elétrico, já foi embora. Mas tinha também uma proposta lá atrás, lá do tal do VLT. Né? VLT, é isso mesmo. Veículo leve sobre trilhos. Que é o ideal, é você ter VLT, você ter ferrovia, cara. A Europa toda é ferrovia. Por que nenhum governador nunca peitou as empresas de transporte aqui de Brasília? Ou porque tem interesses, né? Provavelmente alguém financia aí as campanhas, essas coisas, porque é grana. Ou às vezes não tem coragem de Como é que vai ser num governo encarar. Nós vamos fazer um governo com transporte adequado, já tá na transição da sustentabilidade. Temos que investir na região metropolitana, né, para botar indústrias de carro, ônibus elétrico, não é? Você tem que investir no metrô. Tem gente hoje que bota dinheiro em transporte, o que mais tem isso que eu estava dizendo. Eu fiz uma reunião antes de ontem, que eu criei a frente de investimento estrangeiro no Brasil. O que os caras querem é investir agora. Ninguém conhece, não tem segurança jurídica, não tem segurança política, ninguém conhece Brasília em termos do potencial. Rapaz, você pega aqui, ó, turismo religioso. Você sabia que Brasília tem a segunda maior catedral do Brasil? Sim. Turismo religioso. Você sabia que aqui tem 56 cachoeiras aqui no Brasil? Ultrapassa... Agora, não tem escritura. Por que eu aprovei a lei da escritura? Para você dar a escritura, para o cara pegar um financiamento e ter um desenvolvimento econômico. Aí você dá a escritura, o cara investe. Então, o transporte público, você tem que mudar tudo. Né? Primeira coisa é botar um edital novo na praça para que haja respeito ao horário, que os ônibus não sejam, não é, como é hoje, um superlotado. E sucateado. Sucateado. Né? Então, tem determinadas regiões que você tem que ter transporte alternativo, porque não tem como botar ônibus em tudo quanto é lugar, mas você tem que ter acesso, as pessoas têm que ter acesso para ir para a escola, para ir para o trabalho, e investir em massa. Por exemplo, nós agora, outro dia até no debate, tem que sei o quê, nós já está autorizado a vir uma ferrovia de Espírito Santo até o DF, já com a bitola larga, né? Porque o problema dessas... Lusiana para cá é a bitola. Mas mesmo essa bitola que está aí de Lusiana para cá, você já podia fazer. Não vai dar 180 por hora. Mas 80%, 80 km por hora já ajuda. Então é uma você solução, tem que investir, né? Daqui para Goiânia. Seria uma solução excelente, né, daqui para Goiânia. E a ampliação do metrô também? Sim, óbvio. Você tem que ampliar o metrô, não só para aqui, para a região, não é sul, mas também para a região norte. O pessoal sente falta. Rapaz, hoje você tem lá Paranoá, Itapuã, os condomínios, Sobradinho, Planaltina, que também é um caos. Então, faz os elevados, né? Você constrói VLT, você constrói metrô. Lógico, né? O que não dá é para você fazer o investimento e depois entregar para a iniciativa privada. Agora, se você vem e a iniciativa privada ela investe, aí tudo bem, você pode fazer privatização. Né? Hoje, num debate na Band News, que eu estava lá, o cara falou assim, não, assim, mas esse negócio da CEP, você foi contra. Eu falei assim, e hoje está espetacular. Eu, inclusive, entrei com um processo de energia solar, saiu na mesma semana. Eu falei assim, cara, você é jornalista, bicho. Eu conheço gente que tem 1 ano esperando essa porcaria dessa licença, não consegue. Né? Se você está dizendo que melhorou, pelo amor de Deus, né? Vai ver quanto é que aumentou a conta e a ineficiência que está. Então, né? Brasília tem um potencial imenso, né? Por exemplo, CAESB. CAESB já podia estar prestando serviço para essa região toda, porque eles têm... Agora, tem que ter gestão. Não dá para você, né, politizar tudo e essa politicagem... Né? Eu volto da gestão e publicidade. Eu gosto muito
Publicidade, vê quantos claro, milhões né? foram investidos. Publicidade das coisas negativas também de quem está de fora, que é o controle, né? Você fazer um controle sobre aquilo. Zalci, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Daqui a 50 anos, olhando para trás, o Zalci vai olhar e vai ter um orgulho de uma realização. Qual será essa realização no seu desejo de hoje? Rapaz, participou do Repensar o DF, não? O Repensar o DF, nós levantamos as necessidades, as prioridades, como é que nós íamos fazer, e a gente fez um exercício assim, daqui exatamente, né, se era Brasília 2030, é como se a gente tivesse 2030. Aí você contou a história, que bom que nós planejamos, né? Porque o que falta no DF é planejamento. JK construiu Brasília em 4 anos, estabeleceu as metas. Então, o que a gente precisa fazer agora, e eu vou me orgulhar lá na frente, é que a gente definiu uma política pública de Estado e que a comunidade participe e não deixe que os governantes que vão entrando acabem com isso. Então, agora, tudo vai funcionar a partir de hoje, de agora, com a participação da comunidade. A segurança pública só vai funcionar se tiver um envolvimento comunitário, educação só funciona se tiver um envolvimento comunitário. Então, a gente quer dar o caminho, né? Dar os primeiros passos para organizar o DF, resgatar o DF da sua característica, que é a capital das oportunidades, capital da esperança. Não é? A gente já deveria ser, e temos todas as condições de ser, um modelo para o Brasil. Qualquer política pública hoje deveria começar por Brasília, né? Deu certo aqui, você leva o Brasil todo. Então, a gente já era para ser modelo na educação, na saúde, na segurança. Não somos mais, mas esse é que eu quero. Eu espero que lá na frente eu olhe para trás e diga, poxa, que bom que nós fizemos o planejamento e a coisa está funcionando. Maravilha, a gente vai torcer para isso. Mas não basta torcer, tem que... a senha é 45. E, né? Falando nisso, aqui está a câmera, então você tem um momento aí para falar com o nosso... Eu quero agradecer, público. Né? Primeiro, agradecer a comunidade. Eu sempre fui muito bem votado na Ceilândia, né? Porque né, não venho aqui só na época da eleição, a gente está na cidade o tempo todo. Mas o carinho, né, que a gente é recebido aqui, o respeito que a gente tem. Agora, eu quero dizer isso, né? Vocês vão ter várias opções, mas o DF, a Ceilândia, só vai ter uma, a que você fizer. Então, pense nisso, né? Por isso que eu estou pedindo um apoio para 45 governador. Perfeito. Para a gente mudar essa cidade. Zalci, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um papo bem legal. Obrigado pelo pão de queijo aqui, maravilhoso. Não, excelente, é bem descontraído. Na verdade, a gente quer isso. Pessoas que vêm aqui nessa discussão. Eu falo, vim aqui na Ceilândia, tá? A engrenagem é deles, eu também sou convidado. Né? Nessa questão de conhecer mesmo as demandas e depois, quando estiver lá, atender essas demandas, né? Lógico. Então, é super importante executar, conversa, né, o planejamento. Isso mesmo. Porque o nosso papel realmente de cobrar, e nós vamos cobrar, viu, assim. A gente espera, então, vamos fazer junto isso. Que no futuro, né, sendo governador, você volte aqui para a gente continuar esse papo sobre discutindo a cidade. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade. E você que está conosco até agora, muito obrigado também. Não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar as nossas playlists, para você ficar por dentro do que os candidatos estão trazendo para a gente nesse momento de eleição. Tudo certo? É isso mesmo, Dom Fernando? Tudo certinho, isso mesmo. Então dá um like aí, galera. Até a próxima.